Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner, psicólogo, professor. Inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Célia pelo convite e pela oportunidade de poder partilhar com vocês um pouco da minha percepção e das minhas reflexões a respeito da experiência da dor. Para essa comunicação breve, eu gostaria de trazer uma pergunta para vocês, que também é uma pergunta que veio me acompanhando ao longo da minha trajetória acadêmica, no meu trabalho de pesquisa, como também na minha prática clínica. E a pergunta é: o que é insuportável na dor? A dor que sempre se apresenta como insuportável cotidianamente, que não nos deixa, não nos dá trégua, não nos deixa quietos, mas a dor é insuportável só no seu registro corporal? A dor é uma questão só do corpo? Talvez para a gente começar a pensar nessa pergunta, é fundamental talvez a gente delimitar o nosso campo e também dizer o que é a dor. E para mim a dor é sentido. É sentido porque realmente a dor pulsa no corpo. Eu sinto, é sentido. Pulsa, lateja, não me deixa quieto. Às vezes me cutuca, me incomoda, mas às vezes grita no meu corpo, não me deixa dormir. A dor é sentido e eu sinto. Mas a dor é sentido naquilo que ela significa. É sentido na perspectiva de que a dor traduz a minha vida. E traduz a minha vida no todo de mim, no meu cotidiano, no contexto da vida, na forma pelo qual, a partir da dor, eu interpreto a minha vida e me organizo como ser no mundo. Mas a dor também é sentido na perspectiva da direção. Eu dou um sentido para a dor, ou a dor me convoca a ter que dar um sentido para ela. O sentido na perspectiva da direção. Essa é uma perspectiva de implicação. Às vezes, a direção que eu dou para a minha dor é de só e simplesmente silenciá-la. Às vezes, a direção que eu dou para a minha dor é de aprender a dialogar com ela. Essas duas possibilidades de sentido, de direção, estão aí postas na dor. Às vezes o sentido é de deixar essa dor pulsar só como um corpo, ou no meu registro corporal. Às vezes o sentido é de trazer essa dor para o campo coletivo, de aprender que a dor também pode ser endereçada ao outro. E aí eu tiro a dor desse registro puramente corporal e começo a trazer a minha dor para o campo social. Essa é uma questão fundamental para a gente pensar e talvez até para a gente começar a entender o que é insuportável na dor. E uma das frases que para mim foi decisiva no sentido da minha compreensão do que é insuportável na dor foi o meu diálogo com a Hannah Arendt. E ela tem uma frase que ela diz o seguinte: toda dor é suportável, desde que você consiga construir uma história sobre ela. Olha que interessante o que a Hannah Arendt está nos dizendo, e fundamentalmente o que ela coloca para cada um de nós é essa perspectiva de que a dor carece de suporte. O fato dela ser suportável é exatamente porque ela carece, ela necessita de suporte. Mas ao buscar o suporte, quer dizer, ela de alguma forma me coloca nessa posição suportável de aprender a dialogar com a minha dor. Mas como que a dor é suportável? A minha dor é suportável no momento e na medida que eu me disponibilizo a contar uma história sobre ela. Essa frase da Hannah Arendt é belíssima, porque na medida em que eu conto uma história, eu estou ao mesmo tempo significando essa história, ou significando essa dor,
ou trazendo essa dor para a minha história, mas quem conta uma história, conta na direção de um outro. Eu conto na medida em que eu significo na minha linguagem uma dor que se localiza na minha vida, mas eu endereço esse conto a um outro que me escuta. Então, a dor carece de suporte, e esse suporte são os espaços de fala e de escuta. Espaços que eu tenho para poder contar a minha vida. E ao contar a minha dor, eu estou contando a minha vida. Eu estou contando dos significados, dos sentidos que perpassam o todo de mim, a inteireza da minha existência, a minha história. O que a Hannah Arendt, então, portanto, está dizendo é que a dor, ela carece de uma mediação simbólica e de uma mediação social. E isso é fundamental para pensar o suporte da dor. E é aqui que a gente, então, volta à nossa pergunta inicial. O que é insuportável na dor? Foi aí que eu dei conta de que o que é insuportável na dor é a minha solidão e a minha incapacidade de poder dizer a dor na minha história. É uma dor solta, uma dor espalhada, que não faz sentido na minha história e que, portanto, fica só no registro do meu corpo. O que, de alguma maneira, me coloca nessa posição solitária de viver uma dor que não se diz, que se resume ao registro do meu corpo e que não encontra ninguém para escutá-la. Esse é o insuportável da dor. Ok, pessoal? Espero que a gente possa pensar sobre essa questão, né? E tomara que a gente se encontre em outras oportunidades para poder continuar desenvolvendo um pouco essa história da experiência da dor. Grande abraço. Tchau.